Olá, tudo bem? Aqui é o Edu. Nessa aula aqui eu vou te mostrar como utilizar a função ordem no Excel. Como o próprio nome já indica, ela vai fazer um ordenamento, dos seus dados numéricos, e criar uma espécie de ranqueamento, entre esses dados. Então, basicamente, aqui eu tenho dois exemplos para te mostrar. Um ranqueamento de maior pontuação e um ranqueamento de menor pontuação. O que a gente vai fazer aqui? Nós temos um participante e o número de pontos. Eu quero saber a posição dele em relação ao número de pontos dentre todos os participantes, tá? Então, quem ficou em primeiro lugar, em segundo, em terceiro e assim sucessivamente. Eu vou te mostrar isso através da função ordem, eu vou te explicar alguns detalhes relacionados a ela, importantes, e também algumas ressalvas, tá? Porque ela pode não ser útil em algumas situações. Essa é uma função bastante simples, tá? Extremamente simples. Então aqui, vamos começar aqui com nossa primeira célula e depois a gente vai fazer um auto-preenchimento, para que o Excel busque então todos os dados, todos os demais dados, todas as demais posições. Deixa eu só dar um zoom aqui um pouquinho maior, só para ficar mais fácil aí para você visualizar na tela, tá? Então aqui dentro da nossa primeira célula, a gente vai colocar um sinalzinho de igual para iniciar a nossa fórmula, tá? E a gente vai começar a digitar a ordem. Perceba aqui que a gente tem duas opções de ordem aqui que podem ser úteis no nosso caso. Essa última aqui também funciona, tá? Que é a ordem. Só que você vai perceber que ela tem um iconezinho aqui de atenção bem no cantinho aqui, tá? Isso significa que ela está presente ainda no Excel por questões de compatibilidade. Então, essa função ordem especificamente é uma função um pouco mais velha. Então, o Excel manteve essa função nas versões posteriores, das versões mais atuais, justamente por compatibilidade com versões anteriores do Excel. Você pode utilizar ela também, tá? Só que o que vai interessar para a gente é esse aqui, ordem.eq, ordem equivalente, tá? Então, vamos dar dois cliques nela, ou tab se você preferir, ou só digitar ordem.eq e abrir parêntese. A gente tem aqui dois argumentos obrigatórios, que é o número e a referência, tá? Então, o número é justamente o dado que a gente quer retornar para saber justamente a posição desse dado em relação aos outros, tá? Nesse caso, nós vamos começar então com o nosso primeiro dado aqui, que seria B2, onde está o David, Os pontos do David aqui, 352, a gente quer saber que posição ele ocupa dentre todos eles, tá? Então, B2, ponto e vírgula, e ref seria a referência, Ou seja, dentre quais dados o Excel tem que analisar para saber a posição do David, ok? Então, ele precisa saber, poxa, o David fez 352, qual é a posição dele? Mas posição em relação a quantos dados, Então, você tem que mostrar para o Excel quais são todos os seus dados, Todos os dados a serem analisados para fazer esse ranqueamento. Ou seja, quais são todos esses dados? E aí você pode selecionar o seguinte, tá? Preste atenção aqui, que você pode selecionar simplesmente esse intervalo, tá? Que vai até a 18, ou simplesmente selecionar a coluna inteira, que é a B. Clicar aqui em B, aí o Excel vai colocar B, dois pontos B, porque ele não vai levar em consideração textos e células vazias. Tá? Ou seja, ele simplesmente vai analisar os dados numéricos mesmo. Então, se você tiver mais gente para colocar depois, então o Excel vai fazer a consideração desse pessoal também. Tá? Então, aí fica a teu critério. Mas aqui nesse caso, a gente vai selecionar só esse pedacinho mesmo, só para eu te mostrar como é que funciona, justamente porque eu quero te mostrar aqui a questão da referência absoluta. Porque aqui, quando a gente for descer pelo auto-preenchimento, a gente tem que entender que o Excel ele tem que buscar depois, na linha de baixo, o participante, aqui no caso, a pontuação de B3, depois ele vai buscar a pontuação de B4, B5, B6. Só que ele não pode descer, fazer então uma referência relativa em relação a esse intervalo de dados, porque ele não pode buscar B3 ignorando B2 depois. Então, o Excel vai fazer o quê? Ele vai buscar aqui depois no auto-preenchimento, uma quantidade equivalente de células. Então, ele vai buscar de B3 a B19, depois de B4 a B20, B5 a B21. Não é o que a gente quer manter esse intervalo sempre fixo, certo? É esse o único intervalo que o Excel tem que analisar, independentemente das demais células aqui embaixo. Nesse caso, a gente vai pressionar um F4 para o Excel travar esse intervalo todinho. Então, ele vai colocar um cifrão antes da letra, um cifrão antes do número para travar a coluna e a linha, tá? Nos dois, tá bom? De B2 até B18, ok? Ponto e vírgula, esse é um argumento opcional, só que é interessante que você reconheça esse argumento, porque no outro exemplo a gente vai fazer uso dele, tá? Decrescente ou crescente? Então, você quer classificar de forma decrescente ou de forma crescente? A decrescente vai classificar do maior para o menor, que é justamente o que a gente quer. Então, a gente quer que o número maior esteja na primeira posição e o número menor
na última posição. Então, nós vamos colocar aqui o número 0 para decrescente. Fechou parêntese e vamos dar um Enter aqui. Então, o David, com 352 pontos, ele ocupa a 11ª posição. Se eu clicar, segurar clicado e arrastar, então eu vou ter aqui as demais posições de todos os outros números. Ou seja, o maior valor, o número 1, é da Jaqueline, com 496 pontos. O segundo é da Samantha, com 494. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui 17 participantes, né? Vai até a linha 18, tirando o cabeçalho, 17. Ou seja, a Patrícia, com 159, ocupa, então, a nossa última posição. E uma das aplicações bacanas aqui da função ordem é que você pode selecionar depois todo esse intervalo aqui, ou também as colunas completas, tá? E fazer uma classificação aqui, ó, na página inicial, classificar e filtrar. Uma classificação pode ser de A a Z, de Z a A. Nesse caso, como eu selecionei todo o intervalo, isso aqui vai fazer uma aplicação automática para mim. O ideal é a gente vir aqui em classificação personalizada, né? E aqui a gente vai classificar por quê? Vamos classificar por, lembrando que eu selecionei, como eu disse para você, todas as colunas, tudo, tá? Então, aqui o meu cabeçalho também está selecionado. Então, aqui na classificação, eu vou marcar aqui que os meus dados contêm cabeçalho para o Excel justamente identificar o cabeçalho. E aqui eu posso fazer uma classificação, então, por posição, certo? Posição, valores das células, claro, que é o que me interessa é o valor da célula, do menor para o maior. Nesse caso, sim, porque eu quero a posição 1 lá em cima, tá? Então, se eu for fazer essa organização. Então, aqui eu estou classificando do menor para o maior o quê? A minha posição, não os meus pontos, porque eu estou classificando por posição, ok? Então, vou dar um ok aqui, agora eu vejo que o Excel ordena para mim, ó, 1, 2, 3, até o 17, e muda a posição de todo mundo também. É claro que se você aplicar alguma alteração, então vamos pegar aqui o Ricardo e vamos falar que ele fez 850 pontos. Agora ele é o primeiro lugar. Obviamente aqui os outros lugares também serão modificados. E aí você teria que naturalmente fazer uma nova classificação aqui, tá? Personalizada. Na verdade ela já vai estar aqui. Você simplesmente vai dar um ok para ele reorganizar aqui então os seus dados. Joia? É claro que nesse caso você já poderia fazer um ordenamento direto dos pontos, né, dos pontos maiores para os menores, e aí funcionaria perfeitamente. Só que aqui nesse caso, né, você já vai ter o número da posição, ao invés de tentar identificar pelo número da linha e tudo mais qual é a posição, tá? Vamos para o nosso segundo exemplo aqui, e aqui eu quero explicar também um detalhe. Eu vou usar esse segundo exemplo para te explicar um detalhe. Aqui a gente vai fazer a ordem inversa, tá? Então, basicamente é a mesma coisa, tá? Ordem.eq, a gente vai utilizar esse número aqui de referência, o primeiro que é B2, ponto e vírgula, vamos selecionar todo esse intervalo aqui e travá-lo com F4, como a gente já aprendeu, para o Excel não deslocá-lo depois, ponto e vírgula, e aqui na ordem, ao invés de a gente usar o decrescente, a gente vai utilizar o 1, que é crescente. Ou seja, vamos fechar aqui, então vamos imaginar aqui que a nossa posição agora dependa da quantidade de pontos menores, tá? Quanto menor a pontuação, maior a posição. Vamos supor que a gente queira fazer dessa maneira. Vamos utilizar então o auto-preenchimento aqui. Agora a gente vê que o primeiro lugar é a Patrícia, com 159, tá? E a gente vai ver então que o último lugar é a Jaqueline, com 496. O que eu quero te mostrar aqui como observação? A função ordem.eq não vai fazer um critério de desempate, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos o 360, vamos colocar um 360 aqui também. Olha o que a ordem vai fazer. Ela vai dar a mesma numeração para os dois, tá? Então, tanto o Wagner quanto o Sebastião fizeram 360 pontos, eles estão empatados em 9º lugar. Isso significa que se existem 2 nonos lugares, não existe um 10º. Tá? Então aqui você não vai encontrar o número 10, por exemplo, porque essas duas posições estão sendo ocupadas justamente pelo número 9, que é aqui uma questão de empate. Então a função ordem não vai fazer esse desempate, por assim dizer. Existem maneiras de fazer isso? Sim, tá? Mas não é o propósito do vídeo aqui agora, porque isso levaria um pouquinho de tempo e dependeria muito do contexto, né? Então, ordem alfabética, ou tem outro critério numérico para a gente analisar ou não, tá? Então, dependeria muito do contexto, tá? Mas o que eu queria te mostrar é como funciona, então, a função ordem. E aqui eu vou te mostrar um outro tipo de classificação que você pode fazer, né, utilizando agora a sua posição. Você pode simplesmente selecionar os cabeçalhos, vir aqui na guia página inicial, classificar e filtrar e colocar um filtro. Tá? Então aí dentro do filtro, na posição, você pode clicar aqui. Como o Excel agora já reconhece isso aqui como número, você consegue fazer filtros numéricos, inclusive esse aqui, ó, menor para o maior e maior para o menor. Então vamos classificar do menor para o maior, e aqui o Excel vai fazer uma classificação da posição, não é dos pontos. Nós estamos mexendo aqui na coluna de posição. Então o menor número aqui para ele é 1, tá? Da posição.
Então, a gente tem um aqui. Se eu classificar, por exemplo, do maior para o menor, ele puxa do 17, então, até o número 1 lá embaixo. E todos os dados, obviamente, são alterados, claro, mantendo, então, a sua posição adequada, a sua posição correspondente. Joia, então, é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha sido fácil. E você pode, como sempre, eu digo, baixar as planilhas para você treinar aí no seu Excel, tanto a planilha original, sem nada, quanto a planilha pronta, já com tudo resolvido, né? Ou seja, com todas as funções e formatações aplicadas. Ok? Tá tudo aí na descrição do vídeo, é só clicar e baixar. Caso você tenha alguma dúvida ou algum incremento em relação a esse conteúdo, fique à vontade na área de comentários e eu te vejo então numa próxima aula, ok? Até mais então, abraço!